Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Apresentadora racista humilha mulher negra, mas logo se arrepende ao revelar sua identidade. Na agitação incessante de um grande aeroporto internacional, Maya abriu caminho pela densa multidão. O som de conversas animadas, rodas de bagagem arrastando no chão polido, anúncios reverberando pelos alto-falantes e o clique dos celulares se misturavam para criar uma melodia caótica única no lugar. No entanto, em meio ao tumulto, Maya parecia invulnerável, como uma figura calma e resoluta em meio a uma tempestade. Seu olhar era determinado, cada movimento fluido e comedido. Ela seguia em frente, cada passo uma afirmação de sua independência, de sua força interior. Ela sabia quem era, e o mundo ao seu redor só podia testemunhar isso, mesmo que muitos ainda não o vissem. Maya era alta, e seu corpo esguio carregava uma presença natural que imediatamente chamava a atenção. Seu rosto, adornado por traços delicados, porém fortes, e seus olhos negros e brilhantes como ônix, exalavam uma inteligência e serenidade que frequentemente incomodavam aqueles que tentavam reduzi-la à sua cor de pele. Ela era elegante, vestia um terno sóbrio e de corte impecável, com um toque de cor no cachecol que usava, um toque de vida em um mundo muitas vezes cinza demais. Mas por trás dessa aparência calma, escondia-se uma inegável força de caráter, forjada ao longo de anos no implacável mundo dos negócios, onde cada movimento era calculado, cada gesto um testemunho de sua competência e resiliência. Ela finalmente chegou ao balcão de check-in, onde uma comissária de bordo a aguardava. Isabelle, uma mulher de pele clara e cabelos curtos, lançou um breve olhar para Maya, mas não a reconheceu pelo que ela era, uma empresária talentosa, uma líder em sua área. Não, aos olhos de Isabelle, Maya era apenas mais uma passageira, uma pessoa cujo status não parecia merecer nenhuma atenção especial. Assim que Maya se apresentou, Isabelle mal levantou os olhos do terminal, como se Maya não passasse de uma mera formalidade a ser processada. Olá, disse Maya calmamente, olhando para o rosto da aeromoça. Gostaria de fazer o check-in para o meu voo para Nova York. Isabelle, que parecia mal ouvi-la, respondeu com um simples aceno de cabeça e estendeu a mão distraidamente para pegar os documentos. Mas antes mesmo de pegá-los completamente, seu olhar tornou-se evasivo, um olhar rápido e sem emoção. Por um breve momento Maya sentiu essa indiferença, mas não era a indiferença normal de uma funcionária focada no trabalho, era um desprezo latente, algo mais sombrio. Como se a recepcionista já tivesse decidido julgar Maya antes mesmo de trocarem uma única palavra. Isabelle lançou-se a uma inspeção cuidadosa do passaporte e da passagem de Maya, mas sua atitude revelava claramente um ar frio e desdenhoso. Seus dedos roçaram os papéis, mas seu gesto carecia da menor cortesia. Ela agia como se cada movimento fosse um esforço e, mais importante, um fardo. Quando estendeu a mão para pegar os documentos, seu olhar se desviou brevemente, vagando em uma direção que não tinha nada a ver com a tarefa em questão. Era como se estivesse procurando uma desculpa para demorar mais, uma desculpa para prolongar o tédio que parecia sentir com a pessoa à sua frente. Maya sentiu a irritação se infiltrar em sua mente, mas a conteve. Sua passagem está em ordem, mas vou ter que conferir seu passaporte, disse Isabelle, com a voz mais áspera do que o necessário. Ela segurava o passaporte como se fosse um objeto sujo, manuseando as páginas de uma maneira tão casual quanto agressiva. Seus movimentos eram rápidos, quase impacientes, como se quisesse encerrar o assunto sem nem olhar para trás. Cada movimento deixava claro que ela queria acabar logo com aquilo, e tudo em sua atitude sugeria que aquela interação não tinha valor aos seus olhos. Ela estava fazendo tudo o que podia para manter distância, para minimizar o contato humano. Maya, no entanto, não deixou que a frustração crescente a dominasse. Ela sabia que, às vezes, o simples fato de ser negra bastava para desencadear reações injustificadas. Ela já tinha visto de tudo, já tinha sofrido, mas não ia cair na armadilha de responder com agressividade. Aprenderá a controlar a raiva, a usá-la de forma mais construtiva. Afinal, a verdadeira força reside no autocontrole, em escolher não se deixar diminuir por aqueles que buscavam te derrubar. Isabelle, visivelmente satisfeita com o próprio comportamento, começou a digitar furiosamente no teclado, como se estivesse procurando algo em seu sistema. Mas Maya não pôde deixar de ouvir murmúrios vindos da recepcionista e de seus colegas. O tom da conversa, baixo mas distinto, perdia-se na cacofonia ao redor, mas Maya, como uma mulher experiente, sabia exatamente o que acabará de ouvir. Uma mulher assim nesta sessão? É a primeira vez que vejo algo assim. Ela deve ter pago uma fortuna por uma passagem de primeira classe,
mas nem parece saber se comportar. As palavras de Isabelle, ditas em voz baixa, mas claramente audíveis para Maia, cortaram o ar como uma chicotada. Um silêncio quase irreal a envolveu. O barulho do aeroporto parecia ter desaparecido, como se tudo ao redor da jovem tivesse congelado. Maia, embora acostumada a julgamentos precipitados e estereótipos raciais, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seus olhos baixaram lentamente para o balcão, um gesto quase imperceptível, mas o suficiente para manter suas emoções sob controle. Seu coração batia mais rápido agora, não de medo, mas daquela raiva reprimida, como uma onda prestes a quebrar. Por um instante, um desejo de retaliar violentamente, de fazer Isabelle pagar por aquele ataque mesquinho, surgiu dentro dela. Mas antes que pudesse se deixar levar, lembrou-se das muitas vezes que teve que se convencer a manter a calma. Afinal, ela havia tomado uma decisão importante hoje. Não seria ela ser vítima de provocações triviais. Sua inteligência e autocontrole eram suas melhores armas, não a raiva. Ela respirou fundo e se obrigou a manter a serenidade implacável que a acompanhará ao longo de sua carreira. Aprenderá a não se deixar abater, a não ceder à tentação de reagir à malícia. Afinal, sabia que uma pessoa jamais deveria ser definida pelos ataques mesquinhos dos outros, especialmente quando esses ataques eram infundados. Mas o comentário de Isabelle não era apenas um insulto à sua condição de cliente, mas a toda a estrutura de sua vida. Ela não era apenas uma passageira sortuda que comprará uma passagem de primeira classe com suas economias. Maia, aos 35 anos, não era uma mera espectadora do mundo. Era uma atriz, uma criadora. Ela havia fundado e dirigido uma empresa de tecnologia inovadora, um império que construíra com as próprias mãos, com anos de trabalho árduo, sacrifício e noites sem dormir. Ela não estava ali por acaso, não receberá graciosamente um assento de primeira classe simplesmente porque tinha dinheiro. Não, ela o havia conquistado. Cada centavo de sua passagem, cada momento que passará naquela sessão privilegiada, era fruto de seu esforço, de seus anos de dedicação e de seu espírito de liderança. Por um momento, a ideia de responder com toda a força de sua carreira e realizações passou por sua cabeça. Mas ela mudou de ideia. Este não era o tipo de confronto que ela procurava. Ela não permitiria que Isabelle definisse seu valor. Ela escolheu responder de uma forma muito mais contundente. Com uma garantia calma que abalaria a certeza da anfitriã, ela se endireitou lentamente, mantendo o olhar fixo em Isabelle. Percebia a magnitude da situação, mas sua calma era ainda mais impressionante naquele momento. Com licença, mas você provavelmente avaliou mal. Você é Isabelle, não é? A pergunta foi feita de forma tão gentil, quase interrogativa, que perturbou Isabelle completamente. Essa calma autoritária, essa serenidade, contrastava tanto com a violência implícita das palavras que ela acabará de dizer que a jovem anfitriã se sobressaltou. Ela não esperava por isso. De repente sentiu-se muito vulnerável, como se a situação tivesse escapado ao seu controle. O silêncio se instalou entre elas. Isabelle, surpresa, engoliu em seco, mas não respondeu imediatamente. Sentia vergonha, mas ao mesmo tempo, seu orgulho a impedia de admitir seu erro. Seus olhos evitavam os de Maia, encarando o balcão com atenção excessiva, como se estivesse tentando escapar daquele confronto. Mas não havia onde se esconder. Maia, por sua vez, não tirava os olhos dela, com um sorriso leve, quase imperceptível, repuxando o canto dos lábios. Ela não estava tentando humilhar Isabelle, não diretamente. Não era da sua natureza menosprezar os outros. Pelo contrário, queria fazê-la entender que seus julgamentos estavam errados, não atacando-a, mas dando-lhe a oportunidade de refletir sobre suas ações. Tenho certeza de que você cometeu um erro, continuou Maia, ainda calma, com a voz suave porém firme. Mas sabe, todos nós merecemos um momento para refletir, não é? A comissária de bordo finalmente ergueu os olhos, mas desta vez, havia uma hesitação palpável em seu gesto. Seus lábios se esticaram desajeitadamente em um sorriso fixo. Uma tentativa desesperada de retomar o controle de uma situação que estava completamente fora de seu controle. Maia pôde ver um lampejo de incerteza em seus olhos, o início de uma consciência de que a mulher à sua frente não era uma mera passageira a ser menosprezada sem consequências. Maia teve a impressão de que Isabelle pressentia que algo maior estava se formando, algo que ela não havia previsto. Maia pegou o celular calmamente, com gestos fluidos e comedidos. Ligou o gravador de voz, deslizando discretamente para debaixo da mesa, com cuidado para não levantar muitas suspeitas. As palavras de Isabelle, tão leves alguns momentos antes, agora pareciam pesadas no ar entre elas.
Acho que você vai gostar desta conversa, afinal, disse ela com um sorriso quase imperceptível, um toque de diversão na voz, mas também um tom de poder silencioso, como se estivesse anunciando uma reviravolta inevitável. Isabelle imediatamente se enrijeceu, como se um véu de medo tivesse se espalhado por seu rosto. Seu sorriso desapareceu, e um leve tremor em sua mão denunciou seu nervosismo. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela com um tom de voz subitamente mais áspero, quase defensivo, como se estivesse tentando recuperar o controle. Maia, perfeitamente calma, respondeu sem hesitar. Simplesmente que você nunca deve subestimar ninguém, Isabelle. Suas palavras podem ter consequências, e acho que você não gostaria que nada disso se tornasse público. Suas palavras se estenderam lentamente pelo ar, cada sílaba uma nota precisa e calculada. Maia se inclinou ligeiramente para a frente para enfatizar ainda mais a gravidade da situação. Você não sabe quem eu sou, sabe? Ela fez uma pausa, permitindo que a pergunta se instalasse na mente de Isabelle. Então, sem mudar de postura, rolou as mensagens no celular com uma lentidão quase teatral. O brilho da tela mostrava a Isabelle algumas informações muito claras, detalhes sobre a empresa de Maia, números impressionantes de crescimento e, mais importante, seu papel vital naquela organização. Maia, CEO de uma empresa de tecnologia de sucesso, não era alguém para ser ignorada. Enviarei esta gravação ao seu superior, Isabelle, disse ela finalmente, com a voz agora mais firme. Talvez ele se interesse pelos seus comentários. O olhar de Maia tornou-se mais afiado, mais penetrante, um olhar capaz de sondar a alma daqueles que ousavam desafiá-la. Ela não se contentava em simplesmente fazer uma ameaça vazia, sabia que tinha os meios para complicar ainda mais a situação para a recepcionista. Isabelle sentia-se como se estivesse presa em uma teia invisível, incapaz de escapar. A reação de Isabelle foi imediata, mas desajeitada. Suas bochechas ficaram vermelhas, revelando o constrangimento e a vergonha que se instalavam. Ela realmente tinha ido longe demais desta vez, e não havia como voltar atrás. Tentou uma defesa que pareceu tão ineficaz quanto apressada. Desculpe, eu não queria. Não, você não quis, respondeu Maia com um tom mais frio, mais incisivo. Suas palavras atingiram Isabelle como golpes. Mas você fez isso, e não pode voltar atrás. A última frase ecoou na mente da anfitriã, uma verdade implacável que ela agora tinha que aceitar. Maia respirou fundo, sentindo uma calma interior se abrir dentro dela. Não precisava fazer mais nada. Agiu de acordo com seus princípios com dignidade e firmeza. Sem dizer mais nada, virou-se e se afastou de Isabelle, sem sequer olhar para trás. Cada passo ecoava como uma vitória silenciosa no saguão do aeroporto. Ela se dirigiu à sala de embarque com uma confiança renovada, o olhar firme e determinado. Maia sabia que tinha tomado a decisão certa. Esta situação não era apenas um confronto com uma comissária de bordo, simbolizava algo maior. Um confronto com mentalidades racistas e a normalização de injustiças que ocorrem, com muita frequência, em pequenas interações cotidianas. Mas ela não estava lá para reivindicar uma vitória passageira. Não, Maia sabia que não era apenas a sua vitória que importava. Ela também queria que esta experiência servisse de lição, para que ninguém mais se sentisse no direito de tratar alguém dessa maneira no futuro. E embora Isabelle fosse apenas uma pequena engrenagem no sistema, ela também sabia que pequenas peças poderiam, às vezes, gerar ondas de mudança. Às vezes, ela se sentia como uma sentinela em um mar de passividade. Mas ela estava lá, pronta para agir sempre que necessário. Maia sabia que sempre haveria pessoas que buscariam desvalorizar os outros, reduzi-los a estereótipos. Mas ela acreditava profundamente que em um mundo justo, essas pessoas, independentemente de seu status ou posição, teriam que enfrentar as consequências de suas ações. O olhar que ela lançou a Isabelle antes de partir, aquele que cravou profundamente nos olhos da recepcionista, era um olhar cheio de dignidade e resiliência. Mas também um olhar que dizia, ainda há tempo para você se redimir. Porque mesmo que tivesse agido com toda a firmeza necessária, Maia sabia que o caminho da redenção ainda estava aberto para Isabelle, desde que ela o escolhesse. Poucos dias depois, enquanto Maia trabalhava em seu escritório iluminado com vista para o centro da cidade, um e-mail chamou sua atenção. O assunto era claro: incidente a bordo, medidas tomadas. Ela clicou e seu olhar pousou rapidamente na assinatura no final da mensagem. Diretor Executivo, Atlantia Air. O tom da mensagem era formal, mas carregado de sincera gratidão. O diretor, um certo senhor Leclerc, expressou as desculpas oficiais da empresa pelo incidente ocorrido durante o voo. Não se tratava de uma simples cópia e colagem burocrática.
Havia no corpo do texto um esforço palpável de compreensão e disposição para agir. O Sr. Leclerc explicou que o comportamento da comissária de bordo, Isabelle, havia sido seriamente examinado e que uma reunião disciplinar havia sido realizada. Ela seria obrigada a comparecer a uma reunião. Treinamento aprofundado sobre diversidade, sensibilidade cultural e respeito aos passageiros, além de acompanhamento profissional por vários meses. Um processo disciplinar havia sido aberto contra ele. Maya leu a mensagem com aparente calma, mas uma satisfação silenciosa era evidente em seu rosto. Ela levou alguns segundos para responder. Sua mensagem foi breve, educada e sem amargura. Agradeço a pronta resposta e as medidas tomadas. Espero sinceramente que esse tipo de situação não se repita, nem para mim nem para outras pessoas. No entanto, no fundo, ela sabia que isso não era uma vitória em si. Uma expiação não resolve tudo. Ela não vivia para pedidos de desculpas, mas para evolução. Ela não queria apenas sobreviver neste mundo, ela queria promover uma mudança, profunda, duradoura, visível. Algumas semanas depois, em uma manhã chuvosa em outro aeroporto europeu, Maya estava perto de um balcão de embarque, tomando café preto e lendo um relatório sobre uma futura campanha de arrecadação de fundos, quando sentiu uma presença hesitante perto dela. Olhando para cima, ela percebeu um olhar que não havia esquecido, Isabelle. Mas desta vez, a mulher à sua frente não era a mesma. Seus ombros estavam mais baixos, sua expressão muito mais suave. Não havia mais aquela segurança fria, quase altiva. Havia uma vulnerabilidade genuína em seus olhos, uma mistura de vergonha e coragem. Com licença, disse ela suavemente, sua voz quase abafada pelo murmúrio do aeroporto. Eu queria me desculpar pelo que disse. Eu aprendi muito desde aquele incidente. E sinto muito mesmo. Maya olhou para ela em silêncio por alguns segundos. Havia algo real, algo humano naquela abordagem. Não uma estratégia defensiva. Não um gesto forçado. Um esforço real. Ela sentiu levemente, com o rosto calmo, mas atento. É bom admitir. Todos podem cometer erros, Isabelle. Mas a verdadeira coragem consiste em mudar, não apenas em pedir desculpas. Isabelle olhou para baixo, comovida. Quase sussurrou, não parei de pensar nisso. Nunca percebi o quanto minhas palavras podem machucar. Achamos que estamos apenas acostumados a certas coisas. Mas isso não é desculpa. Eu quero melhorar. Maya deu um leve sorriso, não por triunfo, mas por respeito à atitude. Lembre-se disso. Cada pessoa que você conhece merece ser vista como é, não pelo que você supõe. Respeito não é um favor, é um dever. Nunca se esqueça disso. Um silêncio cúmplice se instalou. Então Maya continuou suavemente, boa sorte, Isabelle. E sem dizer mais nada, voltou ao seu café, deixando para trás uma mulher transformada que talvez pela primeira vez em muito tempo, tivesse realmente aberto os olhos.